Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Dulce. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu já Tudo peço tranquilo? desculpa aqui pela minha internet, que eu já estou vendo que a minha imagem está horrível. Não. Para mim aqui tá Fazer o quê? bem. Agora não, né? Mas estava oscilando muito aqui. O tempo aqui está meio estranho. Fazer o quê? Aqui também o tempo tá esquisito. A internet não deveria variar com isso, né? Mas dá certo sobre isso. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que varia muito, assim, tanto com vento e com chuva. Eu fico imaginando assim, os satélites tudo assim, ó, voando no espaço. Mas no espaço não tem essas oscilações de tempo, né? De vento, de nada disso. Então, como que justifica essa interferência toda? Vai entender. Mas enfim, né? Pois é. Um dia eu entendo. Porque eu tô aprendendo tanta coisa Pois a cada dia, é. um dia eu Pessoal, entendo. olha só, a gente já está partindo para o finalzinho do livro, né? Eu nem programei a semana toda aqui de live, vamos ver até que dia que vai. Eu vou programando agora um a um para poder ver como é que vai ser, né? O próximo livro vai ser A Matriz Divina, que é um livro, assim, para um divisor de águas também na nossa vida. Vai mudar muita coisa aí. Eu confesso que eu não li ele inteiro, mas eu conheço partes dele que são muito poderosas, conheço algumas pesquisas que deram origem a ele. Então, é muito, muito interessante. Quem não tem o livro físico, né, do Poder do Agora, é bom ter, porque esse aqui é um livro de cabeceira, né, gente? É um livro que a gente precisa ter ali todo dia falando com a gente, nem se for uma página. E esses livros todos tem na livraria do Universo Consciência, tá? Você compra ali no 2 dias tá na sua casa, baratinho, rapidinho, e é isso aí. E contribui comigo. A gente parou aqui, ó, no nosso livro digital, foi na página 73, e aqui no livro físico, na página 164, aqui, ó, bem na última linha aqui, ó. Ok? 164, quem está acompanhando aí pelo livro físico, né? Você começa ou eu começo, Cristina? Posso começar? Então vai. Eu tô com um acesso de tosse, então aí se de repente eu parar, você segura, tá bom? Vamos lá. Além do sofrimento pessoal, cada mulher tem participação naquilo que pode ser descrito como sofrimento feminino coletivo, a menos que ela esteja plenamente consciente. Consiste no sofrimento acumulado vivido por cada mulher, em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres, pela escravidão, exploração, estupro, partos, perda dos filhos, etc., durante milhares de Cristina, anos. Oi, amor. Cristina, aonde está? A gente Página parou 70. aqui, ó, com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico. Foi aqui que você Mas vamos começou? terminar esse parágrafo de novo, amor, só para não, para dar sequência agora, pode Tá, ser? tá bom, tá. Tá. Ai, deixa eu ver aqui. Filhos, etc. Durante milhares de anos. O sofrimento físico e emocional, que para muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual, é o sofrimento em seu aspecto coletivo, despertado da sua dormência naquele momento. Embora possa ser detonado também em outras ocasiões. Ele restringe o livre fluxo de energia vital através do corpo, da qual a menstruação é a manifestação física. Vamos nos deter um pouco nesse assunto e ver como pode se tornar uma oportunidade para a iluminação. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional nesse período.
Ele tem uma carga energética poderosa, que pode facilmente empurrá-la para uma identificação inconsciente com ele. Você é, então, possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser você, mas não é você de jeito nenhum. Ele fala através de você, age através de você, pensa através de você. Vai criar situações negativas em sua vida de tal modo que ele possa se alimentar da energia. Já descrevi esse processo. Ele pode ser vicioso e destrutivo. É o sofrimento puro, o sofrimento do passado, e não é você. Deixa eu dar uma grifada nesse parágrafo todo que ele merece, né? Eu viro e mexo, eu acabo me pegando nessa patetice de ficar ruim de TPM. Parou. Aqui. Deixa eu dar um oi para Juliana, aproveitar que você deu um fôlego. Ei, Ju! Boa Oi, Ju, tudo tarde! bem? Agora deixa eu te contar isso daí, gente. Isso daí realmente parece um sequestro da mente, né? É um sequestro da mente, sei lá, da nossa personalidade, sei lá do que. E eu me transformava de tal maneira que eu ficava insuportável, insuportável. Tanto é que eu decidi já há uns 17 anos interromper, eu não menstruo mais. E aí eu acabei com esse problema. Gente, foi muito libertador para mim. Foi muito libertador, porque esse sequestro aí dessa energia, da nossa, sabe, assim, era um negócio meio insano, realmente. Para muitas Enquanto você pessoas é falava aí, insano. Dulce, me veio assim, tipo, uma, uma imagem de que de repente não é o sequestro da mente, mas é o aumento da sua percepção, que fica tão aguçado e você capta todo esse sofrimento de milhares de anos. Então, como seria usar essa potencialidade de captação para captar coisa boa, criatura? Vamos captar o que Mas, presta, cara do sabe? céu, é muito insano. O negócio é muito insano. Entendeu? Quem está na Eu não tinha o menor controle. Eu não. Aliás, eu não nem sabia que eu podia ter o controle, né? Talvez hoje eu pensasse diferente, mas eu acho que se eu tivesse carregado esse sofrimento até hoje, eu não teria, sei lá, não sei. Talvez eu tivesse perdido muita coisa boa também, por conta da insanidade, entende? Do processo. Deus me livre. Ei, Vamos. Marcelo, boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde. Bom, vamos ver. O número de mulheres que estão aqui, né? Isso. O número de mulheres que estão se aproximando do estado de consciência plena já ultrapassa o dos homens e vai crescer ainda mais rápido nos próximos anos. Os homens poderão alcançá-las no final, mas por um tempo considerável haverá uma distância entre consciência masculina e a consciência feminina. Enorme. Desculpa, gente, é assim. As mulheres estão recuperando a função que é um direito natural delas, ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre a materialidade, entre a materialidade e o espírito. A sua tarefa principal agora como mulher é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se interponha entre você e o seu verdadeiro eu interior. Naturalmente, você também tem de lidar com outro obstáculo à iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que você produz quando lida com o sofrimento também vai libertá-la da identificação com a mente. Uau, né, Dulce? Gostei disso daqui. E como podemos ser mais felizes e gratas, né, por esse momento e que a gente não se encolha na patetice e assuma o poder que a gente tem de ir para frente e expandir essa consciência cada vez mais. A primeira coisa para lembrar é que quando você construir a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentimento de eu interior
No sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa de curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Perceber de repente que você está ou tem estado presa ao sofrimento pode lhe causar um choque. No momento em que você percebe isso, você acabou de romper com a ligação. O sofrimento é um campo de energia, quase como uma entidade que se alojou temporariamente no seu espaço interior. É a energia da vida que foi aprisionada, uma energia que não está mais fluindo. Claro que o sofrimento está ali por causa de certas coisas que aconteceram no passado. Ele é o passado vivo em você. E se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Uma identidade vítima acredita que o passado é mais poderoso do que o presente. O que não é verdade. É a crença de que outras pessoas e o que fizeram e o que fizeram a você são responsáveis pelo que você é hoje, pelo seu sofrimento emocional, ou por sua incapacidade de ser o verdadeiro eu interior. A verdade é que o único poder está bem ali, neste momento, o poder da sua presença. Uma vez que saiba disso, permanecerá sempre, permanecerá também, perceberá também que só você é responsável pelo seu espaço interior neste momento e que o passado não consegue prevalecer contra o poder do agora. Uau! Então, né? Como seria a gente trazer toda essa força desse momento do agora, né, Dulce? E largar o passado lá atrás. Essa questão que ele coloca aqui, uma vez que você cria essa identidade, né, com a vítima, se torna vítima daquilo que fizeram com você, você realmente fica muito pequeno. E mais do que isso, como você disse outro dia aqui, você pega o controle da sua vida e entrega na mão da outra pessoa. Se torna uma marionete. E isso não é vida, Exatamente. gente. E às vezes a situação já passou anos-luz, e aí você nem tem mais contato com a pessoa, você nem sabe mais dela, mas você está lá agarrada, presa em alguma coisa que você acha que ela fez de propósito para você. A pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa nem sabe que ela fez nada, que te machucou tanto assim, você tá lá agarrada na dor. Então, como seria soltar isso, né? Simplesmente liberar, deixar ir embora. E olhar, sabe, se empoderar assim desse momento, né, do agora. Estar presente, trazer a sua presença para esse momento. Viver a tua vida íntegra, inteira, plena, no agora. Exato, Cristina. E ele, o que ele traz aqui, né, sobre a gente construir a nossa identidade real, sem essa identificação com o sofrimento que foi, né? Isso é essencial. Nós somos muito além disso. Nós somos muito além de qualquer experiência que nós já vivemos. Nós somos muito mais grandiosos do que qualquer experiência dolorosa que a gente já tenha passado. A gente Uhum. pode superar qualquer situação, porque todas as situações às quais nós fomos submetidos é porque nós já tínhamos, naquela época que nós passamos, capacidade de vencê-la. Se nós não vencemos, é porque nós nos identificamos com ela e acabamos, como dizia meu pai, sentando na beira do rio e chorando, entendeu? Senta na curva e chora. Senta na curva e chora. O problema é que na curva do rio só para coisa ruim, entendeu? E aí você senta ali para chorar, só vem coisa ruim, mais coisa ruim, entendeu? E aí não é bom, não é legal. O que é que você tem que fazer, gente? Parar. E olha só, é muito perigoso. Tem coisa que a gente fala que, se a gente fica olhando para isso, a gente tem que ter muita consciência da, do significado das coisas. Porque, por exemplo, quando a gente fala desse sofrimento coletivo, ele nunca vai deixar de existir.
ele sempre vai existir. Se a gente ficar captando coisas do sofrimento coletivo, desse campo coletivo, o tempo todo, a gente sempre vai ter motivo para estar sofrendo. Sempre vai estar se identificando com alguma meleca de alguém que já foi ou nós mesmos no passado, né? Então, a Além da gente tem que identificação, Dulce, alimenta, né? Porque toda vez que você puxa, alimenta, com isso, você alimenta. E aí, esse sofrimento se torna maior e ad eterno. Então, não vai acabar nunca. E aí vem exatamente. todo base, né? O terreno fértil para as crenças que a gente tem. É o Zilhares que ele delas. fala que é exatamente. E com isso a gente não se liberta e não liberta ninguém. Só que nós temos essa condição. Se você estiver presente no agora, tanto você se liberta, quanto você liberta essas pessoas que ainda estão agarradas nessa energia. Por quê? Porque você dissolve a energia. Como que eu faço isso, Dulce? Ele acabou de falar aqui. Como? Você só olha para esse sofrimento. Só olha. Tipo assim, ok, eu reconheço que você existe aí. Eu não sou você, eu não escolho me prender a você, eu não escolho. E só observa. Quando você observa, você muda a história, porque o observador muda a realidade. Né? Então, só observa de fora, como espectador, sabe? Faz uma dissociação de você e daquele sentimento. Olhe de fora, como se você fosse um espectador. Essa é uma técnica da reprogramação neurolinguística. Se você não consegue fazer sozinho, marcar uma sessão comigo. Vamos fazer uma dissociação desse sofrimento. E aí, cara, você vai conseguir enxergar por outras perspectivas e vai perceber que você não é aquilo. Não é. E quando você vai para esse poder, que realmente é o poder, né, de estar presente no agora, você muda isso. É a grande mágica. É por isso que eu falo que esse livro é um divisor de águas, porque se você entende isso e para de se identificar com as patetices da sua mente e dessa mente coletiva, cara, você assume a sua potencialidade, a sua deusice, como diz Cristina, entendeu? E aí sim você vai começar a criar a sua realidade, a realidade que você escolhe, porque por enquanto você está criando a realidade que está identificada com as coisas às quais você se identifica. O sofrimento, o passado, o que, que tem lá? Olha para lá, vê se tem coisa boa. Normalmente não. Você vai ler mais? Ó, portanto, a identificação impede você de criar, de lidar com o sofrimento. Se identificou com ele, você não vai querer combater o sofrimento, porque ele é teu, né? Ele é parte sua. Algumas mulheres, conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal, ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima, que atribuem ao que os homens fizeram às mulheres. Algumas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por parte do planeta durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido Por parte do do eu planeta, não, por todo o planeta. por todo o planeta, por todo o planeta, durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do seu interior desse fato, e assim se mantiverem aprisionadas. Agora me perdi. Gente, Em cadê? uma consciência coletiva de vítimas. Estão erradas se extraírem o sentido
do eu interior desse fato, e assim se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vítima. Se E uma se uma mulher mulher continua. Vai lá. a raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentimento de identidade, de solidariedade com as outras mulheres, mas a mantém escravizada ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante você está da sua verdadeira natureza. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Use-o, em vez disso, para a iluminação. Transforme-o em consciência. Uma das melhores épocas para fazer isso é durante a menstruação. Acredito que nos próximos anos, muitas mulheres irão atingir o estado de consciência plena durante esse período. Normalmente, esse é o tempo de inconsciência para muitas mulheres, porque são dominadas pelo sofrimento coletivo feminino. Entretanto, você pode reverter isso uma vez que tenha alcançado um determinado nível de consciência. E assim, em vez de se tornar inconsciente, você fica mais consciente. Já descrevi antes esse processo básico, mas vou apresentá-lo de novo desta, desta vez com uma referência especial ao sofrimento coletivo feminino. Continua aí, Dulce, por favor, que tá me dando mexendo. Então, gente, olha o que ele fala aqui, né? Que esse período da menstruação, que normalmente é um tempo de inconsciência para muitas mulheres, e é o que eu passava. Esse momento, para mim, era de sofrimento absoluto. E talvez porque eu captasse desse campo coletivo, né? E do meu campo mesmo, desse passado, eu me identificava com isso. E, e por inconsciência eu ficava ali naquele sofrimento e repetia isso todo mês. Então era muito terrível. Isso que eu ia falar, não é nem assim, não é somente o fato de se identificar, mas é você não ter ainda consciência disso, né? Porque de verdade, as mulheres quando ficam assim surtadas e ficam mesmo, a gente sabe como é que é, você fica toda mexida, sabe assim, tudo, parece que teu corpo inteiro, fala, meu Deus, que rendezvous é esse aqui, pelo amor de Deus. Você fica estranha, você fica chorosa. Eu falo, ou você tá para matar ou você tá para morrer, sabe? É assim, os extremos de um mesmo sentimento. Ou você quer matar todo mundo ou você quer morrer enforcado no pé de couve. Então, quer dizer, é triste isso, sabe? E muitas mulheres não têm essa consciência de que aquilo não é dela. Ao contrário, tipo até, eu sou assim, insuportável na TPM, sabe aquela coisa? Tipo, toma posse daquela identidade com uma tal força, mas por inconsciência. Então, vamos expandir Olha, essa Cristina, consciência. eu acho, assim, olhando hoje, né? Já faz muito tempo, mas assim, o que eu me lembro é que eu acho que eu não me identificava realmente, porque eu falava, gente, não sou eu me transformo em outra pessoa, entende? Não era eu, porque eu normalmente eu tenho uma clareza de pensamento. Eu ficava totalmente fora de mim e via coisas que não existiam, sabe? Inventava histórias para eu sofrer. Deus me livre, você tá doido? Isso está muito longe de mim. Então, quando o médico me apresentou essa solução, eu não pensei duas vezes. Não pensei, falei, para longe de mim, vai de reto, entendeu? Porque apesar de eu falar assim, gente, apesar de haver uma certa identificação, porque eu não tinha a menor consciência de nada dessas coisas que a gente estuda hoje, né? Nem desse consciente coletivo, nem de nada, eu sabia que não era eu.
era um negócio louco, era um negócio meio perturbado mesmo, entendeu? Era olhando assim por um aspecto espiritual, parecia que alguém tomava posse de mim e eu virava outra pessoa. Só Jesus. Vamos lá. Quando você percebe que o período menstrual está se aproximando, antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamado tensão pré-menstrual, o despertar do sofrimento coletivo feminino, mantenha-se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Ocupe você, essência, né? Mas antes de continuar aqui, deixa eu falar uma coisa que a gente estava lendo aqui, me veio à mente, né? Que ele está falando aqui, ele tinha falado, deixa eu comentar só mais uma coisa. Ele tinha falado aqui da gente ficar trazendo para a gente esse sofrimento coletivo imposto, e que já nos foi imposta, né? Pelos homens, pela sociedade de uma forma geral e até mesmo pelas outras mulheres, né? Porque vamos combinar que quem cria os homens são as mulheres. Então, se os homens eram machistas, educados por mulheres, a gente também não pode se abster da responsabilidade disso, né? Então, mas existe uma regra social por trás de tudo isso, né? E a regra social, muitas vezes, gera essa inconsciência, né? Só que eu vejo muitas pessoas trazendo sofrimentos do passado, não apenas com relação a isso, com relação às mulheres que sofreram nas mãos dos homens, ou que foram, né, punidas por atos que hoje são simples, né, como se divorciar, ou, né, sei lá, fazer sexo antes do casamento, coisas assim, né, que eram punidas severamente antigamente, e isso está aí nessa inconsciência coletiva, né? Esse sofrimento todo. Mas eu vejo gente buscando, por exemplo, o sofrimento da época da escravidão, da época, sei lá muito de trás, sabe? Da época das fogueiras e tal. Gente, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? Trazendo um pouco da consciência que eu já adquiri nessa questão, né? Tanto do poder da mente, como da espiritualidade, da ciência, tudo que eu tenho estudado. Quem garante que naquela época você era o sofredor e não o algoz? Então a gente se identifica com o sofredor, sabe? Traz isso à tona hoje e fica, sabe? Por exemplo, vou trazer uma coisa que eu vejo muito, né? Os negros meio que acusando os brancos hoje de terem causado aquele sofrimento. Mas quem garante que naquela época você não era o branco que estava impondo o sofrimento e que eu não era o negro que estava no tronco? Então, como a gente não pode acusar e ter uma ideia, né, clara? E quem garante que eu não fui o homem que causei o sofrimento no passado? Então, a gente não tem noção das posições que a gente tinha naquela época. Então, o melhor é deixar o passado onde ele está e viver o agora e corrigir tudo isso agora, né? Corrigir como? Se eu não sei, não importa, é fazer o melhor agora. Hoje a gente não tem consciência de que somos todos iguais e que, sendo homem ou mulher, branco, negro, amarelo, vermelho, ou azul, ou sei lá, ou pintadinho de. Não importa, não importa. Nós somos iguais. Por quê? Quando você olha a essência é a mesma, é igual. Só Deus é muito criativo e cria corpos diferentes e cores variadas. E isso é lindo de se ver. E isso é maravilhoso. Se um dia nós tivermos um olhar torto de achar que a diferença nos fazia melhores ou piores, hoje nós sabemos que não. Hoje a diferença nos faz especiais, certo?
E a gente olha, eu pelo menos olho hoje as diferenças como as únicas formas de nos diferenciar de verdade. Como é que eu quero ser reconhecida se eu fosse igual a todo mundo? Como é que eu quero me sentir especial se todo mundo fosse niveladinho assim, igualinho que nem? Não tem jeito, né? Então, são formas que nós temos de nos destacar. É como sendo diferente. A Cristina com o cabelo lindo dela, é eu com o meu zóio pititim, com a minha bocona, com a minha língua maior ainda. E assim vai, sabe? Assim caminha a humanidade. E o que a gente tem que olhar é para o agora. E o que eu tenho que olhar agora? É o que eu posso fazer de melhor agora, para corrigir todos os erros que eu cometi, que os outros cometeram, que os meus antepassados cometeram, e assim ir libertando a gente. E é isso que a gente tem que fazer. Bora lá. Então, quando você percebe que o período menstrual está se aproximando, vou repetir, tá? Antes mesmo de sentir os primeiros sinais da TPM, o despertar do sofrimento coletivo feminino, mantenha-se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Como assim, Cristina? Eu vou ocupar meu corpo? Eu já ocupo meu corpo. Não, nós não ocupamos. A gente fica a maior parte do tempo onde? No piloto automático. Né? Ocupar o corpo é estar consciente de cada coisa que está acontecendo aqui. Quando o primeiro sinal aparecer, você vai precisar estar bastante alerta para agarrá-lo. Sabe, a primeira loucura, a primeira insanidade, o primeiro medo, o primeiro ciúme, a primeira ira, a primeira, sei lá, primeira dor no corpo. O que aparecer primeiro? Você tem que estar alerta para agarrá-lo antes que ele domine você. Por exemplo, o primeiro sinal pode ser uma grande súbita irritação ou um lampejo de raiva, ou simplesmente um sintoma físico. Seja lá o que for, agarre antes que ele domine o seu pensamento ou o seu comportamento. Isso significa simplesmente colocar o foco da sua atenção sobre ele, observar conscientemente. Saber que se trata do sofrimento e, ao mesmo tempo, ser o conhecedor, o que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Qualquer emoção cede e se transforma quando colocamos a presença sobre ela, a presença da sua essência. Se for um simples sintoma físico, a atenção que você der a ela vai evitar que se transforme em uma emoção ou em um pensamento. Continue então alerta e espere pelo próximo sinal de sofrimento. Quando ele aparecer, agarre-o de novo, do mesmo jeito que antes. Então, por exemplo, se o sintoma for físico, como uma cólica, que é muito comum, né? Você pode tomar um remédio, pode usar o biomagnetismo, pode tomar um chá, pode botar uma bolsa de água morna, pode fazer várias coisas. O importante é não deixar isso tomar uma outra proporção, porque nós, como seres emocionais, num momento como esse, a dor, ela gera emoção. A dor é muito emocional. A dor é extremamente emocional. Então, o importante é você abafar essa dor. Como abafar? Dá um jeito nela, né? Bota uma água morna ou toma um chazinho, como eu falei, faz o que for preciso. Se for necessário tomar um remédio, toma um remédio. A consciência tudo inclui, nada julga. Mais tarde, quando o sofrimento tiver despertado totalmente do seu estado de dormência, você poderá vivenciar uma considerável turbulência em seu espaço interior por uns momentos, talvez até por alguns dias. Qualquer que for a forma que ele tome, esteja presente. Dê a ele uma atenção completa. Observe a turbulência dentro de você. Perceba que ela está lá. Sustente o conhecimento e seja o conhecedor.
Lembre-se, não permita que o sofrimento use a sua mente e domine o seu pensamento. Observe, sinta a energia de modo direto dentro do seu corpo. Como você já sabe, a atenção completa significa aceitação completa. Através de uma atenção continuada e, portanto, da aceitação, vem a transformação. O sofrimento se transforma em uma consciência radiante, assim como um pedaço de lenha colocado dentro do fogo se transforma em fogo. Bonito isso, né? A menstruação irá então se tornar não só uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade, mas também um tempo sagrado de transformação, quando você faz nascer uma nova consciência. A minha teve que nascer a forceps, entendeu? Porque eu cortei esse processo. A sua verdadeira natureza, então, reluz lá fora, tanto em seu aspecto feminino, como a deusa, como tanto em seu aspecto transcendental do ser que ultrapassa a dualidade masculino-feminina. Se o seu parceiro for consciente, pode ajudar você a praticar o que eu acabei de descrever, sustentando a frequência da intensa presença, nessa hora em especial. Se ele permanecer presente, sempre que você voltar a se identificar inconscientemente com o sofrimento, o que pode e vai acontecer a princípio, você será capaz de se juntar rapidamente a ele no estado de presença. Isso significa que sempre que o sofrimento dominar você, seja durante a menstruação ou em outras ocasiões, o seu parceiro não vai confundi-lo com quem você é. Isso é muito importante. Mesmo que o sofrimento o ataque, como provavelmente acontecerá, ele não vai reagir como se fosse você. Ou seja, não é você que está atacando ele, entendeu? Ou se retirar ou apresentar algum tipo de defesa. Ele vai sustentar o espaço da presença intensa. Nada mais é necessário para a transformação. Em outras vezes, você será capaz de fazer o mesmo por ele, ou de ajudá-lo a recuperar a consciência, retirando-a da mente ao desviar a atenção para o aqui e agora, quando ele estiver identificado com o pensamento. Assim, um campo permanente de energia de alta frequência vai aparecer entre vocês. Nenhuma ilusão, sofrimento, disputa, nada que não seja vocês, nada que não seja amor, pode sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento. Desistindo, bom, termina aqui, né? Sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento. Agora, entrando num outro subcapítulo aqui, desistindo do relacionamento consigo mesmo. Eu quase fiz isso naquela época. Quando alguém está plenamente. Você quer ler? Quando alguém está plenamente Deixa eu ler um consciente. pouquinho, amor. Aí depois Então tá. você. Eu Tá? achei, eu vi você fazendo assim. Não, eu fiquei assim, vou, não vou, vou, não vou. O bar Então fechou, eu vai. fiquei. Mas vou. Tá bom, vai. Quando alguém está plenamente consciente, será que tem necessidade de um relacionamento? O homem ainda se sentirá atraído por uma mulher? Uma mulher se sentirá incompleta sem um homem? Iluminado ou não, no nível de sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a mente do todo, e isso é percebido como uma atração homem-mulher. O movimento em direção à polaridade oposta de energia. Não importa qual seja o seu nível de consciência, mas nesse estado de conexão interior,
você percebe essa atração em algum lugar sobre a superfície ou na periferia da sua vida. O universo inteiro percebe, parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e, naturalmente, também é a marola. Mas uma marola que percebeu a sua verdadeira identidade como oceano e sabe que a comparação é essa vastidão e profundidade. O mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com as outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. Na busca da iluminação, ser homossexual serve de obstáculo ou não faz qualquer diferença. Se, ao aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade, seguida da percepção de que você é diferente dos outros, pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante, onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual pode ser uma vantagem. Até certo ponto, ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros ou é rejeitado por eles, por qualquer razão, torna a vida difícil, mas também traz uma vantagem com relação à iluminação. Ela tira você da inconsciência quase que à força. Por outro lado, se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem em si mesmo como homossexual. Vai se tornar inconsciente, vai virar uma falsidade. Debaixo da máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo. Mas sempre existe uma nova oportunidade. Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. Quer comentar alguma coisa, Dulce? Quando ele fala, né, dessa questão, eu lembro do Clodovil, da sabedoria que ele tinha, né? Ele tinha uma sabedoria intrínseca ali, e eu acho que ele tinha uma clareza com relação a isso, sabe? E não estou dizendo que ele era um iluminado, não, entendeu? Mas assim, que ele já tinha uma Pode ser, né? consciência. Por que Hã? não? Pode ser, né? Por que não? É, pode ser, mas eu não estou falando isso, tá? Pode ser, mas eu não estou falando isso, até porque eu não tinha convivência e não tenho nenhum conhecimento de um trabalho iluminado que ele tenha feito, mas eu lembro de ele falar várias coisas que faziam muito sentido, assim. E ele era, de certa forma, um conservador,
que não se enquadrava na história, entende? Então, ele era atacado porque a sociedade daquela época era muito, como que eu posso dizer? Não posso dizer conservadora, não posso dizer. Hipócrita mesmo. Um pouquinho Muito mais do que hipócrita. atual, né? Assim, um pouquinho mais do que a atualidade. É, Que a gente já bem passou em hipócrita. consciência, mas, né, a Exato. gente ainda tem muita hipocrisia aqui presente. Mas, assim, ele tinha uma consciência muito interessante. Então, eu acho que ele aproveitou esse momento dele, sabe? De, de perceber a insanidade coletiva para firmar uma consciência ali. E é claro que existem vários níveis de consciência, né, gente? E existem vários níveis, mas é interessante que é uma das pessoas assim que eu vejo aqui, assim, do jeito que ele fala, que foi a pessoa que me veio. A Nani People também traz coisas muito interessantes. Sabe, eu acho que Isso nesse também. universo transexual, homossexual, são várias as ideias de forma pensamento e vários os tipos de emoções que despertam em nós, né? E aí, o que eu acho interessante, né, quando ele coloca que pode ser um obstáculo ou pode ser um benefício, né, digamos aqui, para alcançar a iluminação, eu acho interessante porque é sempre a identificação, né? Então, quando a pessoa ela acessa esse espaço de que, ok, eu estou num corpo feminino ou num corpo masculino, mas eu não tenho este desejo sexual, eu não me identifico com esse desejo de ter a companhia, né, oposta, do sexo oposto e tal, mas ela fica nesse montante, porque assim, ela já vai ainda em tempos modernos, né? Modernos, bem, uma aspas assim bem gigante que a gente coloca aí, como os atuais, a gente tem uma série de preconceitos, então a pessoa ela já vai ter que desbravar muitas coisas, né? Ela vai ter que estar num nível de consciência que realmente eleve a vibração dela para além de todo e qualquer tipo de chacota, de perseguição. Você entende? Ela vai ter que realmente, sabe, tá bem certa de que é aquilo, de que é essa percepção diferenciada. E uma vez tendo isso, porque aí você tem alguns grupos, né? Mas isso não que eu acho que é quando se torna um obstáculo, é quando você usa essa força, né? Ou o homossexual ele se identifica de uma forma que internamente ainda não está resolvido para ele, né? Então ele meio que usa aquela força até mesmo com uma agressão à sociedade ou coisa parecida. Então, assim, querendo fazer valer a diferença dele, mas se utilizando da mesma força, da mesma essência, que é a truculência. Da insanidade. E E aí, assim, sem limites, né? e a gente, todo mundo se sente diferente em alguma coisa, certo? Sim, Então, o homossexual, ele só tem uma coisa a mais para se achar diferente, né? Vamos falar assim. Mas realmente existe um preconceito muito grande ainda com relação a isso, que já é muito menor do que antigamente, né? Eu lembro que quando eu era criança, o negócio era bem mais preconceituoso. e, E a gente vem evoluindo em passos de formiga, né? Mais rapidamente ao mesmo tempo, porque formiga dá passos pequenos, mas anda rápido, né? é assim, esse preconceito ele gera sofrimento, né? E gera sofrimento para todos, para a pessoa que está ali se identificando ou ainda não sabe de certo o que está se passando com ela, para a família, para as pessoas que estão em volta, para os amigos, para os colegas. Então, é um sofrimento em cascata. Então, eu trago isso porque é crescente, não posso dizer que é crescente, mas assim, eu tenho visto alguns casos de jovens, muito jovens, chegarem a cometer suicídio por, por questões assim, por de repente estar se identificando como homossexual e não suportar a pressão e a hostilidade e acabarem se matando. E isso é muito triste, né?
Muito, muito triste mesmo. Então, assim, eu acho que é algo que vale a pena a gente olhar para isso com carinho, né? E Mas, identificar, trazer essa Cristina, coisa olha que só, ele faz. é tudo muito insano, né? Tanto a pessoa que hostiliza algo que ela não sabe o que é, porque eu diria que de todos os desafios, os desafios que a gente poderia escolher para uma vida, esse é o mais difícil. Esse é um desafio muito difícil, né? É um desafio, cara, deve ser muito, muito louco, né? De você estar num corpo e não se identificar com esse corpo. Apesar de que nós sabemos que nós não somos o corpo, certo? E que o espírito não tem sexo. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa, ela tem. Só que não se identifica com o sexo que ela tem. Então, é bem louco para a cabeça da pessoa. Então, é muito louco do outro achar que pode julgar isso, ok? Ele não está passando pelo desafio, ele não sabe o que é aquilo e tal. Agora, também, a pessoa que está passando, é muito louco dela, já está passando por toda a insanidade que ela está passando, e ainda dá o controle da vida dela na mão dos outros. Porque o que é opinião, gente? Opinião é igual um umbigo, para não falar outra coisa, entendeu? É igual um umbigo, cada um tem o seu. Cada um tem o seu e cada um tem o seu problema, entendeu? Olha, quer uma opinião? Não, só estou aceitando Pix agora, amor. Faz um Pix que eu aceito. Sua opinião, entendeu? Que se lasque a sua opinião, Ai, ai. entendeu? Agora a pessoa vai se suicidar por causa da opinião dos outros. É muita insanidade, É Cristina, se eu sinto insanidade, muito. mas Então, acontece, olha né? só, eu posso entender que existe um agravamento no sofrimento da pessoa por causa de coisas que ela ouviu e tal. Mas existe um botão, gente, desse tamanho dentro da gente, vermelho, escrito assim, ó, PHODASE. Né? E Entendeu? Que em caso se de emergência, aperte. a opinião alheia, entendeu? Viva a sua vida, entendeu? Exato. Resolva as suas questões internas e seja feliz hoje como você é. Faça o melhor com isso que Faça. você tem aí, seja o que for. Se Deus mandou você desse jeito, ó, se você quer escolher ser desse jeito, se você não é desse jeito, se você está escolhendo ser desse jeito, você está caçando sarna, entendeu? Você está caçando problema para você. Porque é um desafio muito maior do que você possa imaginar. Agora, envolve questões energéticas, espirituais, e várias outras, né, que a gente não vê. Agora, se você veio com essa questão, viva o melhor que você puder, sabe? Liga esse botão do foda-se e viva feliz, seja feliz com o que você tem aí. Faça o melhor, seja a melhor pessoa que você conseguir ser. E que se dane, sabe? A opinião dos outros. Não vai se machucar por conta disso. Entendeu? Opinião, hoje a gente tem, amanhã a gente muda. Agora, vida, a sua É. experiência, ela é só sua. E assim, se você tiver, de verdade, se tiver passando por essa situação, seja em qual papel for, né? Seja em qual desses personagens você estiver, e estiver difícil de passar por essa situação, procure terapia. Liga pra gente, marca um horário. A gente consegue amenizar o caminho, facilitar, né? Tirar o peso de algo que é natural, né? É só enxergar com a naturalidade, é só vir para esse momento de presença. E às vezes sozinho a gente não consegue, tá? E você não precisa sofrer sozinho, não. Fica aí a dica. E nem Vamos fechar junto, que nós não vamos sofrer junto, não. Nós vamos te ajudar a não sofrer, um caminho. entendeu? Se você não está querendo sofrer sozinho e está buscando alguém para sofrer junto, não busca a gente, não, tá? Mas se você está querendo acabar com o sofrimento, aí você busca a gente. É, Vai lá, é querida, verdade. acaba de ver.
vamos ver se a gente acaba aqui nesses 6 minutinhos. É verdade que cada um de nós precisa ter um bom relacionamento consigo, mesmo antes de se relacionar com outra pessoa? Se você não consegue ficar à vontade consigo mesmo, vai procurar um relacionamento para encobrir o seu desconforto. Só que esse desconforto vai reaparecer de alguma outra forma no relacionamento, e você provavelmente atribuirá a responsabilidade ao seu parceiro. Tudo o que você precisa fazer é aceitar este momento plenamente. Você estará então à vontade no aqui e agora, e à vontade consigo mesmo. Mas será que você precisa ter um relacionamento com você mesmo? Por, por que não ser apenas você? Quando se relaciona com você mesmo, já se dividiu em dois, eu e eu mesmo, sujeito e objeto. Essa dualidade criada pela mente é a raiz de toda a complexidade desnecessária, de todos os problemas e conflitos em sua vida. No estado de iluminação, você é você mesmo, você e você mesmo se fundem em um só. Você não se julga, não sente pena de si, não se orgulha de si, não se ama, não se odeia, etc. A divisão provocada pela consciência está curada, sua maldição removida. Não existe um você mesmo que seja preciso proteger, defender ou alimentar. Quando você está iluminado, não tem mais um relacionamento consigo mesmo. Uma vez que tem aberto mão disso, todos os outros relacionamentos serão de amor. Ai, que glória, gente. Glória a Deus. Muito bem. Que coisa mais bonita. Bora aí, hein? Chego eu e eu mesmo. Agora é eu. Daqui, doravante. Doravante sou eu. E que Eu em todos os sejamos lugares. nós, né? E que sejamos nós esse amor. Que Sim. sejamos nós. Não é assim? A gente não tem que ser o que a gente quer ver no mundo? Então, que Sim. sejamos nós Que a sejamos viver nós. isso o mais rápido possível, né? Uhum. Isso mesmo, porque a mudança começa em nós mesmos, né? É, é isso aí. Então, bora lá, gente. E Obrigada por hoje, bora, né? minha Muito maravilhosa. polêmico esse dia de hoje. Acho que eu não vou botar lá, não. Acho que eu deixar gravado, não. Por quê? Polemiquíssimo. Gratidão por tudo, Dulce. Muito lindo, muito chique. Bora que bora expandir essa Gratidão, consciência. pessoal. Gratidão, Cris. Gratidão. E amanhã a gente entra no capítulo 9. Olha só, já indo para o finalmente do livro mesmo, tá? E é isso Engraçado aí. que esse E livro, eu adquiram. pensei que ele deu, assim, da 2 semanas, rendeu em Dulce. Foi, o negócio foi Oi. indo. Bens a Deus. Mas esse foi Vamos. o livro mais longo que nós já lemos. Mas a Matriz Divina é mais longa ainda, tá? Ela é maior ainda. Uhum. Então, prepara aí. Prepara o Tico, o Teco e a galera toda. Gratidão, Ju. Gratidão, Juju. Ó, gente, hoje tem live, tá? No Universo. Hoje tem live aqui no Universo Consciência sobre o poder da felicidade. Eu vou estar com a Kelly Chaves. Boa tarde, amor. Boa tarde. Beijo, É isso beijo. aí, vamos lá. 7h30 a gente se vê, tá bom? Beijos. Beijo. Até mais. Até mais.